É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, verso 16. Tem muita riqueza aqui em Provérbios, muita riqueza. Um pequeno verso tem uma porção de coisas para a gente pensar, né? Aqui, por exemplo, fala que é melhor ter pouco, mas no temor do Senhor, do que ter muita riqueza e inquietação. Há pessoas que têm muita riqueza, mas não têm paz no coração. Não entenderam que tudo pertence ao Senhor, que elas apenas são mordomas, ou cuidam daquilo que não é seu. Muitas pessoas se acham proprietárias do mundo e das pessoas também e sofrem uma barbaridade, como diz o gaúcho. Melhor é ter pouco com o Senhor. Com o Senhor, nem um pouco é pouco. Com o Senhor, o pouco é suficiente. É a palavra do Senhor. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E a gente tem um privilégio muito grande em contar com um grupo muito especial. São os Anjos da Esperança, que apoiam a rede Novo Tempo. Através do rádio, da TV, como aqui no caso, das mídias sociais também é o caso aqui, porque nós estamos no NT Play e no YouTube também. E os cursos bíblicos, maravilhosos cursos bíblicos. Quero já oferecer para você, este curso bíblico maravilhoso. Deixa eu fazer essa câmera aqui. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esta revista aqui é esclarecedora. Eu tenho certeza que se você tiver essa revista em mãos, você vai entender muito sobre o Espírito Santo. Esse Deus verdadeiro que está entre nós. Basta você ligar para esse número que aparece aqui, para receber gratuitamente esta revista. E guarde o número para passar para os amigos também, muito importante. Um abraço para você que está com a gente às 6 da manhã, às 3, aí firmes, estudando a palavra bem cedinho. Também no YouTube, no NT Play. Lá no YouTube nós temos uma família. E se você quiser se inscrever, vai ser muito bom. Olha aqui, este é o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT. NT, no final, não esqueça disso, porque é oficial da Novo Tempo, tá bem? Vamos esperar você lá, dê o seu clique ali no sininho para receber as novidades, depois que se inscrever, dê o seu like também e compartilhe o programa. É muito importante você compartilhar o programa que estuda um capítulo da Bíblia todos os dias. Aliás, toda a programação da Novo Tempo é maravilhosa, é livre para todos os públicos, hein? Você já imaginou? Não ter preocupação de deixar um filho assistindo a TV Novo Tempo? Para todos os públicos. Bom, nós estamos estudando o capítulo 7 hoje, de Gênesis. Vamos estudá-lo mais devidamente. Antes, dando uma passadinha, quando capítulo 6, aliás, a Bíblia diz que no tempo de Noé as coisas estavam terríveis, a corrupção era grande, a maldade no coração era tremenda, o desígnio no coração do homem era mal continuamente, diz o verso 5. E dentro desse espírito, Deus destaca um tremendo de um ser humano, alguém que aprender a andar com Deus. Ninguém se torna um grande ser humano se não aprender a andar com Deus. Este é um princípio básico da Escritura Sagrada. E Noé andava com Deus e era justo, era íntegro. Nós vimos ontem a respeito disso. Deus disse que Noé deveria fazer um barco enorme de 150 metros por 25 de largura, 15 de altura, tinha uma porta do lado, tinha uma abertura lá em cima, tinha outras coisas mais. E neste grande barco ele deveria colocar os animais que seriam apresentados para ele. O capítulo 6, aliás, fala sobre isso. O capítulo 7, então, vai dar mais detalhes, vai falar sobre a chuva, vai falar sobre a inundação, o dilúvio e também a tranquilidade que Deus deu, a segurança que Deus deu àquela família. Não perca isso por nada, fique com a gente aqui, depois do intervalo a gente volta.
Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que privilégio ter a sua presença conosco aqui, para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia. Demos uma pequena introdução, lembramos um pouquinho do que foi o capítulo anterior, capítulo 6, e aqui no capítulo 7 nós vamos dar continuidade. Agora as coisas vão ficando mais sérias em relação ao dilúvio. Nós encontramos então que ele recebeu todas as orientações, como fazer a arca, 150 metros por 25 por 15 de altura, com aberturas laterais, com a abertura da porta, né, uma porta grande, onde os animais deveriam passar. Ele fala dos animais aqui no capítulo anterior e ele confia na aliança de Deus. Imagine, Deus está dizendo que vai acontecer uma coisa que ele nunca viu e para fazer uma coisa que ninguém nunca fez. E ele aceita aquilo e faz. Isto é uma aliança cumprida. E isto é o resultado de alguém, ou a atitude é o resultado de alguém que anda com Deus. E sabe que Deus nunca vai falhar. Então não tenha medo de andar com Deus. Ande com Deus, tenha certeza absoluta que Ele nunca vai falhar com você. Ah, mas eu fiquei doente. Ok, mas Ele esteve do seu lado. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse mundo não é justo, mas Deus está do nosso lado aqui. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas na vida. A teologia da prosperidade tem esse problema sério, porque ela diz que você tem que ser rico, você tem que ser maravilhoso, você tem que empreender, você muda tudo. Isso não é verdade. Na totalidade não é verdade. Por quê? Porque você depende de Deus a cada dia. E há pessoas que nunca vão ser ricas, mas vão ser excelentes cristãos. E muitos ricos não conseguem deixar o que têm para servir a Cristo. Então o problema não é dinheiro, o problema é aqui, é o coração. Então, aqui, vamos mudar de câmera, aqui então Noé tem a obrigação de terminar a arca. Ele fez a arca. Foram 120 anos pregando para as pessoas entrarem na arca. Imaginem a zombaria das pessoas. Uma das coisas que quando a gente quer destruir alguém, né, você começa a criticar, você começa a minar a pessoa. Há pessoas que falam logo assim, você não presta, não gosto de você, pronto, mas há pessoas que minam essa situação. Eu gosto de dizer, eu ouvi alguém dizendo e repito isso hoje, é secar o pântano para o jacaré ir embora. Você seca o pântano, não quer matar o jacaré, tá bom, seca o pântano, vai lá. Isso é uma coisa assim. Um professor de português ensinou essa palavra, eu não costumo usar, né? Mas adredemente preparada, quer dizer, de propósito. Você vai lá, faz uma coisinha hoje, é para irritar aquela pessoa, é para ela ir embora, ou para a situação deixar de existir, vai secando o pântano. Isso é diabólico. Tem muita gente que age assim. Namorados, né? Ele quer desmanchar com ela, mas não sabe como, está envergonhado, então ele começa a não aparecer nos encontros, sabe? Começa a criar uma situação, pronto, não, você não quer mais nada, eu estou vendo o que você quer fazer. Tem gente que vai enredando, secando o pântano e essas pessoas acho que fizeram muito isso com Noé e seus filhos. Muita gente que trabalhou na construção da arca acabou morrendo pelo caminho, talvez se a arca já estivesse pronta e se chovesse entrariam, não sei. Pessoas foram salvas nesses 120 anos, mas uma parte delas ficou firme no propósito de zombar, de não acreditar e de destruir a família que estava pronta para cumprir o propósito de Deus. Você vai ter muita gente fazendo isso. Mas não é assim que educa as crianças. Você não pode falar isso com as crianças que elas ficam frustradas, pois eu quero dizer o seguinte: as crianças precisam ser frustradas. Crianças que ouvem só sim, não vão ter uma vida fácil. E também as que ouvem só não vão ter uma vida fácil. Tem que equilibrar. Tem que disciplinar? Tem que disciplinar na hora certa, da maneira certa, mas a disciplina é fundamental. Então há pessoas que vão criticar você em todos os aspectos. O jeito que você trata isso, o jeito que você trabalha, o jeito que você compra, o jeito que você vende. Olha, isso vai ser comum, não ligue para isso, continue fazendo a arca de proteção para a sua família. Então aqui, verso 1 diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa.
mais 6 pessoas, mais 7, né, com a esposa, 8 no total, entra na arca. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. É bem forte isso, no meio desta geração, no meio deste povo que não consegue me seguir, já tapou os ouvidos, já abandonou o Espírito Santo, eu vou ter que agir com o juízo retributivo, lembra-se que eu falei isso ontem? O juízo retributivo, vou destruí-las por causa do pecado. Elas não têm mais volta, do jeito que está. Satanás já as dominou. Então vocês têm sido justos diante desta geração. Mesma coisa hoje. Diante desta geração, tenho sido justo? É pergunta. De todo animal limpo levará 7 pares. Então aí vem aquela conversa de Deus com Noé, você vai levar dos animais limpos. Então já nesse tempo se falava de animais limpos e imundos. Maiormente, os animais imundos são aqueles que limpam o nosso mundo, limpam o nosso planeta. Animais que rastejam, que comem animais mortos, então que comem sujeira para limpar, né? Quem tem aquário sabe que é um peixe chamado limpa-fundo, então ele vai limpando o fundo. Você tem lá um peixe desse, já é suficiente para deixar as pedrinhas no fundo limpinhas. Eu já tive aquário, até meu filho jogar um copo de leite dentro e dizendo que estava alimentando os peixinhos. Aí os peixinhos morreram e aí eu acabei com o aquário também. Deu um tempo no aquário e acabamos não tendo mais aquário, mas eu adorava aquários. Quando meus filhos eram pequenos, lógico, né? Vamos lá seguir. 7 pares de animais limpos, 1 par de animal imundo. Pronto, esse era o macho e fêmea, deveriam acompanhá-los para entrar na arca. Os animais vieram até ele, né? Ele não foi caçando o mundo inteiro. Então, estes animais deveriam ser colocados ali, tanto animais como aves e tudo mais, macho e fêmea, que o verso 3 fala das aves. Porque daqui a 7 dias, verso 4, farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. É muito tempo chovendo, não? Mas a chuva não foi essa chuva nossa aqui, né? A chuva vinha de baixo, de cima, tudo quanto era lugar. Para colocar água em todo o planeta. E não foi um episódio, não foi num lugar. Alguns criticam e dizem assim, não, Noé estava escrevendo isso, Moisés estava escrevendo isso sobre Noé, porque ele estava observando um lugar só. Não, Moisés não estava lá. Moisés relata o que a tradição, a história contada de um para com o outro e a supervisão do Espírito Santo. E ele vai dizer aqui que foram 40 dias e 40 noites. Esse período que ia chover. E fez Noé, de novo aqui, tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Super obediente. Não deixava nada para trás, porque ele andava com Deus. E esta companhia ia ajudando. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Um momento muito solene, quando eles entram dentro da arca. Passa-se 1 semana e a chuva começa. Por causa da água do dilúvio, entrou Noé na arca, ele e seus filhos, sua mulher, as mulheres, as noras, né? Os animais limpos, os animais imundos, as aves, répteis, entraram, verso 9, entraram para Noé na arca. Entraram para Noé na arca. Então, Deus mandou os animais, né? E 2 em 2, macho e fêmea, conforme Deus. E aconteceu que depois de 7 dias, verso 10, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, e aí diz a data aqui, 17 do 2º mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva, total chuva. Imaginem aquelas pessoas que zombaram de Noé e sua família, trabalhando diuturnamente, ali uns 120 anos. Imaginem o trabalho. E mais do que isso, imaginem as críticas
Muitas pessoas trabalham sem problema, mas são frágeis diante de críticas. As críticas podem afundar uma pessoa que não esteja bem consigo mesma e com Deus aqui nesse caso. Criticar alguém é um começo de um caminho para a sua desordem, até mental, física e mental. Então, neste ano começa a chuva e essas pessoas entraram com todo o gado, e ele repete, os pássaros. Verso 15 até diz assim, de toda sorte em que havia fôlego de vida, olha aí o fôlego de vida que nós falamos lá no capítulo 2. Fôlego de vida é o dom que Deus dá para esses animais. Saiu o fôlego de vida, os animais morrem, o mesmo fôlego de vida para os homens, mesma coisinha para os homens. E o verso 16, um finalzinho, uma coisa muito triste para quem estava lá fora e tentava entrar. O Senhor fechou a porta após eles. Não foi Noé que fechou a porta, foi o Senhor quem fechou a porta após a família ter entrado. Durou 40 dias o dilúvio, mas na realidade eles ficaram 150 dias flutuando lá fora, meio ano, praticamente. Muito tempo, não? Tiveram que levar ali uma porção de comida e para os animais também, né? Há uma teoria que eu achei interessante, que os animais que Deus mandou para a arca eram filhotes, porque eles iam dormir bastante e comer pouco. Pode ter sido, Deus pode ter feito qualquer coisa nesse sentido, mas esses animais eles seriam responsáveis pela procriação, né, toda a animalia de Deus, né, aqui nesta terra. A terra ficou coberta com 7,5 metros, os montes mais altos ficaram cobertos com mais 7,5 metros de água. Então não havia nenhuma possibilidade de vida aqui. Todos foram destruídos. Repito, juízo retributivo. Cada um recebeu o que plantou nesse instante. Então há vários momentos que Deus fez isso. E então ficam ali, e o próximo capítulo vai dizer que as águas se baixaram e eles desceram. Algumas lições que a gente pode tirar mais aqui. Bom, a arca tinha os animais se eram filhotes ou se eram adultos, não importa, Deus ia providenciar de alguma maneira, alguma forma para que eles ficassem bem ali. A provisão alimentar também, eles poderiam ficar tranquilos lá dentro, Deus ia provisionar tudo o que eles precisavam. Mas era um ambiente complicado. Se eram animais pequenos ou não, eles faziam suas necessidades fisiológicas. Então imagine a quantidade de animais ali dentro. Era um local que precisava ser limpo constantemente. Mas era o local que dava salvação. Então vamos imaginar que a igreja seja a arca, ou que o reino de Deus seja a arca. Aqui na terra nós somos imperfeitos. E você, por estar numa igreja, numa congregação, numa comunidade, pode encontrar pessoas imperfeitas. E vai encontrar pessoas imperfeitas, porque a igreja é um lugar para pecadores. Não é para justos, não é para perfeitos, é para pecadores. Mas é o lugar que pode me dar a salvação. O meu lar deve ser uma arca. Pode não ser o melhor lar, pode ter defeitos e vai ter. Pode ter sujeira, a sujeira moral, a sujeira da vida. Pode não ser o lugar que eu imaginei, mas é o meu lar. Se você estiver providenciando para a sua família um ambiente acolhedor, mesmo que não seja o ideal que você imaginou, é ali que você tem que ficar. A igreja é uma arca, mas é o lugar que mostra o caminho para o reino de Deus. Então eu quero fazer um convite para você, não abandone nunca. Não é por causa dos pecados dos outros, dos erros dos outros, que você vai abandonar a Deus. Os erros dos outros, os pecados dos outros são pecados dos outros, não de Deus. Então olhe para Deus. E eu acredito que Noé e seus filhos conversaram até algumas vezes, eu não sei as conversas deles, não estão marcadas aqui, mas por que tanto tempo? Por que demora? Isso é possível, mas era o lugar que dava a salvação. Então não importa se você não está no lugar perfeito, isso é assim mesmo, mas é onde você pode ter segurança em Deus.
Cristo vai lhe dar essa segurança, vai lhe proteger em todos os sentidos. E eu desejo que você possa encontrar esta arca. E Deus deixou uma arca em cada quintal, para que cada pessoa que precisasse pudesse subir. Agora, a decisão de subir ou não, Deus não pode tomar por você. Ele só provê a arca. É você quem entra. É você que decide entrar ou não. E eu espero que você tome essa maior decisão agora. Escreva lá no YouTube. Eu gostaria de tomar essa grande decisão e entrar e ficar na arca. Porque Deus vai cuidar de mim. Capítulo 8 começa assim: lembrou-se Deus de Noé. Nunca se esqueceu de Noé. E Ele nunca esquece de você, mesmo que você esteja vivendo uma situação bastante desagradável. Confie em Deus. Vamos lá. Pai querido, pedimos a Tua bênção para cada pessoa que está nos vendo e ouvindo agora. Nós entendemos que não somos perfeitos. Nós entendemos que não vivemos na situação ideal, sonhada, mas a situação real, Senhor, a qual estamos vivendo, é aquela que poderá nos ajudar a enxergarmos o Teu rosto. Através da fé, nós poderemos entender a Tua graça e sermos salvos por ela. Que possamos dedicar nossa vida ao Senhor nesse instante e permanecermos na arca até o fim de todas as coisas, porque haverá salvação para todos aqueles que entrarem nela. Em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, o programa continua e a gente se vê amanhã com o próximo capítulo. 120 anos haviam se passado desde que Deus ordenara a Noé construir uma arca. Nesses anos, ele trabalhou arduamente para construir aquele prédio flutuante e também pregou para que sua geração voltasse a Deus. Seus contemporâneos fecharam os ouvidos à sua mensagem, continuaram comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dilúvio chegou e destruiu a todos, salvando-se apenas Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 7, versículos de 6 a 10, relata essa dramática cena. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O dilúvio foi o julgamento de Deus para o mundo perverso. Deus abriu as comportas do céu, fez cair chuvas torrenciais e romperam todas as fontes do grande abismo. Assim, até mesmo as montanhas mais altas foram cobertas pelas águas. O dilúvio foi uma catástrofe universal. As águas predominaram sobre todo o planeta Terra, de modo que, exceto Noé, sua família e os animais que entraram na arca, todos os seres vivos foram exterminados. Esse acontecimento nos ensina 2 lições muito importantes. A primeira é a nossa perfeita segurança. Noé e sua família ficaram completamente seguros após entrar na arca. Isso nos lembra da perfeita segurança que temos na salvação em Cristo Jesus. A segunda é que a graça de Deus é longeva, porém terá um fim. Deus esperou 120 anos pela conversão dos antediluvianos, como também, posteriormente, aguardou 400 anos o arrependimento dos cananeus. Ambos rejeitaram seus apelos para aceitarem a salvação, e após receberem todas as oportunidades possíveis para o arrependimento, foram destruídos. Hoje a graça de Deus ainda está disponível a todos nós. O Espírito Santo intercede por nós não uma só vez, mas momento após momento, hora após hora, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que nos rendamos definitivamente aos seus gemidos inexprimíveis, ou o rejeitamos em caráter definitivo. A escolha está em nossas mãos. Deus esperou 120 anos pela conversão dos antediluvianos, 400 anos pela conversão dos cananeus. Quanto tempo ainda terá que esperar por você?